Olá, pessoal! Já estou aqui para nossa super live. Todas as semanas estamos nos reunindo e encontrando mulheres incríveis que fazem parte do nosso super time de preletoras, ministras, cantoras do nosso Congresso Mulheres e Moças Diante do Trono. São 10 anos de história, de vida, de testemunhos e esse ano a nossa edição é online. Você vai na sua casa, quem sabe se reunir com parentes, mães, filhas juntas, irmãs, primas. Já pensou que delícia, que alegria? Com quem você consegue conviver durante esse tempo de isolamento social? Tem aí um grupinho de pessoas com quem você pode estar? Façam um congresso juntas aí nessa sala, nesse apartamento, porque com certeza é algo novo para todos nós e o Espírito Santo vai nos surpreender, ele vai fazer coisas lindas, coisas inesperadas, coisas que nós ainda não vivemos, nós vamos viver nesta edição online do Mulheres e Moças Diante do Trono. E nas nossas lives aqui tem sido muito bom ouvir as histórias, os testemunhos dessas mulheres que são referência, que são exemplo e que nos inspiram. Então, chama aí as amigas, manda o aviãozinho da nossa live de hoje, que está começando agora. Vai ficar salva para você que não pôde assistir ao vivo enquanto a gente está aqui conversando. Eu sei que talvez você tinha outras atividades, então não se preocupe, tá aqui salvando para você poder receber a sua porção mesmo depois. Manda o aviãozinho, avisa todo mundo, porque ela que vai conversar com a gente hoje é a primeira vez preletora no nosso congresso, mas isso já era uma promessa antiga do Senhor na vida dela. E quando eu estive na sua igreja, no sul do Brasil, eu fiquei maravilhada com o que Deus está fazendo ali na sua cidade, por meio da vida dela, da sua igreja, no meio das mulheres. Fiz o convite e foi aquela festa nos bastidores, porque as mulheres de Deus, intercessoras, são profetisas e Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus profetas, não é? Elas já sabiam que esse dia ia chegar. Então vamos lá, vamos ver se a nossa preletora desse ano, novidade no nosso cronograma do congresso, vamos ver se ela já está do outro lado? Eu acho que sim, hein? Mal posso esperar para chamá-la aqui. Tchan! Vivi, cadê você? Viviane Martinello, que tem impactado a minha vida. Oi! Vivi! Deu certo! Oh, querida, eu tava aqui relembrando aquele momento tão emocionante quando eu fiz o Nossa! convite para você ser uma das nossas preletoras. Foi tão emocionante. Foi, Ana. Eram risos e Nossa! lágrimas ao mesmo tempo naqueles bastidores da Igreja Abba Pai, não é? Foi lindo. Tu falando antes ali, eu já tava aqui chorando. Falei, Deus, me ajuda a não chorar. Porque foi muito lindo, né? Tua vinda pra cá foi muito apostólica, né? Foi num tempo muito pontual, assim. Se a gente fosse contar tudo que aconteceu naqueles dias, a gente não conseguiria, porque foram muitos milagres, né? E Deus, naquele momento, deu algumas chaves e foram poderosas para abrir portas. Inclusive, o local que nós estamos hoje como igreja, que era uma casa de festas, né? E quando tu aceitou o convite de me ministrar na conferência de mulheres, eu falei, Thelma, e agora onde é que a gente vai pôr ela? E aí houve, o dono nos ofereceu, então, aquele lugar e assim, Foi um deu tudo romper. certo. Foi um romper do Senhor. Foi muito Era a lindo. maior casa de De festas festa da cidade. não até, né? Aham, E tem um aham. vidro de cristal, gente, tão maravilhoso Lindo. naquele lugar. E eu falei, meu Deus, obrigada que o Senhor deu o melhor para os teus filhos, para as tuas filhas. Não, e quando a Ana me convidou para o congresso, eu quase infartei. Foi muito lindo. Porque tinha promessas, mas eu dizia, tá, aham, né, amém, tal. Porque eu fui nos congressos. Eu fui lá e comi aquelas comidas maravilhosas da praça de alimentação e fiquei na fila. E tem até foto da gente nos congressos. Eu lembro que eu vou nos congressos. Vivi, quando você me mostrou essa foto sua num dos congressos, conta pro pessoal como é que foi esse congresso que você me mostrou essa foto. Acho que vocês ficaram em algum alojamento, não era nem um hotel, né? Ficamos em alojamento do Exército, porque meu marido era militar e conseguimos um alojamento do Exército. Foi muito lindo.
Foi acho que em 2005 ou 2006, a gente foi naquele de adoração. E aí, depois a gente começou a ir no de mulheres também, mas foi muito lindo, assim, porque naquele congresso foi um romper, assim, do Senhor. A gente pegou fila, ficava atrás, ficava no Mineirinho, ficava naquelas filas gigantescas para entrar. E eu pensava, né, meu Deus, e como é importante, eu sempre digo isso, né? Onde é retiro, conferência, congresso. Eu digo assim, ó, vale a pena você participar, inclusive esses online, né? Porque eu digo assim, a minha vida foi tão impactada. Eu saía daquele lugar tão cheia. Eu lembro que eu vim no avião. Não, foi muito engraçado que eu vim no avião com uma Bia. Lembra a Bia do Diante do Trono? Lembra que tinha uma boneca grande da Bia? E eu fui no avião, grudada com aquela Bia, minhas amigas rindo de mim, porque eu não queria despachar com medo de perder. E eu tive que trocar a poltrona do meu avião, porque eles falaram, olha, você com esse tamanho todo aqui de boneca, você não pode ficar sentada aqui. Me colocaram no fundo do avião. Mas foi histórias muito lindas, assim, e que impactaram. Então, quando eu fui convidada, eu digo assim, que eu acho que eu represento as mulheres improváveis do Brasil e do mundo, né? Aquelas mulheres que Deus tem levantado, chamado elas da cozinha, da sala. Deus tem levantado mulheres improváveis que todo mundo é só... Né? E eu lembro, Ana, deixa eu te contar uma coisa que eu não te contei. Quando tu me convidou para a conferência, eu fiquei assim, ai, fiquei tal... Mas fingi costume. Ai, imagina, conferência de mulheres. Claro, né? E a gente veio conversando no carro, aquela conexão muito linda que deu entre a gente. Assim, foi muito lindo, né? As águas que correm do teu interior encontraram com as águas que correm do meu. E foi uma coisa muito maravilhosa. Só que quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Isso é uma coisa, assim, quase impossível de acontecer. Eu cheguei antes de todo mundo. Te deixei no hotel e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, não, na hora que eu te deixei no hotel, eu falei, tchau, Ana, beijo. Na hora que o vidro fechou, eu falei, meu Deus, o que a pessoa está fazendo comigo no carro? Meu Deus, eu não... E eu parava no semáforo e ficava assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Quando eu olhei pro lado, um cara assim, olhando assim pra mim, ó, tipo assim, o que tá acontecendo com ela? E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava chorando muito. E aí eu fui pro meu quarto, daí eu falei assim, eu tô sozinha, eu vou me jogar no chão. Eu me joguei no chão do meu quarto e falei, Deus, é o Senhor, né? Não movi nada para isso, não empurrei porta, o Senhor que fez isso. E quando se me dá uma palavra a respeito desse momento, eu preciso que eu quero gravar uma palavra no meu coração a respeito disso. E quando eu me levantei e peguei a Bíblia chorando muito, eu abri Mateus 1. Eu não entendi naquela página, uma em branco, Mateus 1, eu falei, Deus. E o Senhor falou assim comigo, olha quem está na genealogia de Jesus. Eu olhei, Raabe. E Deus falou assim, eu estou chamando mulheres improváveis para marcar a história. E eu falei, meu Deus. E ele falou, a Raabe era uma mulher totalmente improvável, ela teve um passado terrível, mas ela fez uma escolha, né? Ela escolheu me seguir, ela escolheu aquilo que é meu. Então não importa, Deus falou, estou chamando mulheres que talvez não tiveram uma estrutura familiar. Porque tu, Ana, representa uma mulher, eu digo assim, que tu foi uma mulher levantada no Brasil, porque tu teve, Deus te chamou, mas tu teve uma estrutura tão linda ao teu redor, um pai maravilhoso, né? Eu estava falando que eu sempre me vi como a ponta de uma flecha, né? Isso. Que é a flecha das gerações que vieram atrás de mim. Atrás de ti. E é uma promessa no Salmo 128 que os nossos filhos vão ser como flechas na mão do guerreiro. Então, os pais no Senhor, eles criam os filhos para serem lançados e irem ainda mais longe. E assim eu sou fruto da fidelidade do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós, né? E vamos ver o que Deus vai fazer com os nossos filhos, com a nossa descendência. Com a nossa geração. E aí... Os meus pais, os meus filhos, hoje, Vivi, eles são quinta geração de... Uau, isso é muito poderoso. Sexta geração de nascidos de novo do lado do Gustavo. Então, quer dizer, é muita bênção acumulada e eles vão colher isso, né? Vão colher. Você já é uma outra história, né? Conta um pouquinho do seu testemunho. Encoraje as mulheres que estão aí do outro lado se sentem tão improváveis. Isso. E aí eu olhava para eles, um pai maravilhoso, né? Uma igreja, uma estrutura. E eu vim de um lar desestruturado. Precisei ter a paternidade curada, precisei passar alguns processos, né? Uma mulher improvável, né? Que a gente diria assim, não, né? Vai ficar nesse limite. Deus falou assim, não, eu te chamei, né? Eu te levantei para um lugar que você nunca sonhou.
Porque eu digo assim que o que eu tenho vivido hoje, Ana, como mãe, como esposa, sabe, como pastora de uma igreja, como irmã, como filha, foi algo que eu nunca sonhei. Deus está além das nossas expectativas. Eu lembro de um período na minha vida, quando Deus me chamou, eu amei de coração as prostitutas, né? Foi em sonho, Deus me deu as prostitutas, e eu ia mesmo para a avenida, para a rua, não tinha medo, e eu ia abraçar essas mulheres, e ali já estava, Deus já estava sinalizando para mim que Ele ia levantar mulheres improváveis. Deus falou, eu amo, elas são minhas filhas. E eu era escondida, limpava a casa, dona de casa, naquele processo de Deus me escondendo dentro da minha casa. Nunca imaginei fazer algo muito grande, tímida, Ana, tímida. Que eu lembro que nos trabalhos de escola eu desmaiava quando era apresentar trabalho. Então eu nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo. E aí quando Deus falou assim comigo, filha, eu quero que nesse processo todo, eu quero que tu abandone os microfones por um ano. Eu quero que tu largue as plataformas, eu quero que você fique comigo escondida por um ano. E nesse tempo eu quero que você vá no presídio, na ala feminina. Eu quero que você continue andando com as prostitutas, mas eu quero que você sente na mesa com elas para comer. Eu não quero que você fique dizendo, ó, Jesus te ama. Porque se a gente for ver na Bíblia, não tem nada escrito que a gente fale, Jesus te ama. Fala para os outros, né? Ele mandou a gente amar as pessoas. E Deus falou assim, você vai amar elas. Aqui que a Helena Tanuri mandou um lindonas para nós. Aqui Ai, que linda! Helena, te amamos! Te amamos, Helena! Maravilhosa! Então, peraí, que isso que você falou é muito forte. O Senhor te mandou, ainda que você estava no início do seu ministério, Ele te mandou deixar as plataformas, microfones e sentar à mesa para ouvir. À mesa. Não para falar tanto, mas para ouvir. Não, para ouvir. Essas mulheres totalmente improváveis. Improváveis. Uau. E Ana, e o que Deus fez, quando eu chegava no presídio, na ala feminina, eles abriam os portões de um... Eu poderia estar com elas num pátio. E elas estavam todas de banho tomado. Aquilo era muito importante naquele momento. Era sexta-feira à tarde, 2 da tarde. Elas tinham tomado um banho, com a Bíblia na mão, esperando a hora da reunião. E eu lembro que e elas pediam assim para mim, ó, por favor, nós queríamos também um violão, e eu não sabia tocar violão. Deixa eu contar um testemunho rápido. Numa tarde eu aprendi a tocar violão. No outro dia eu estava tocando violão dentro do presídio. O que Deus fez comigo foi loucura. Um dia eu estava olhando para aqueles muros altos, com aquelas grades em cima. E a presença de Deus estava assim, ó, rachando o chão. As mulheres no chão, o Espírito Santo vindo, batizando, outras sendo libertas de demônios. E eu ali no meio daquilo tudo, o Senhor falou assim comigo, tá vendo, filha? Meu espírito não está preso. Porque, né, a libertação, a liberdade, os meus filhos carregam isso. O que está em Isaías 61, né? Porque o Senhor me ungiu. E o Senhor começou a vir com essa palavra muito forte. Ana, esse ano foi o ano que eu mais cresci com Deus, o ano que eu fiquei mais na sala jogada no chão. O ano que muitas, até canções do DT, eu lembro de canções específicas para esse tempo. Eu lembro de coisas assim lindas que Deus fez nesse tempo. Mas chegou o dia que Deus falou assim comigo, agora eu vou levar vocês para uma terra, e Deus levou a gente para Belo Horizonte. Uhul! Chegou a época de BH, moramos lá 2 anos. E aquele momento... era militar, né? Militar, foi transferido. Então, foi aquele momento que tudo estava infértil, Ana. Vamos falar aqui para quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Eu queria engravidar, eu não conseguia. Tudo que eu colocava a minha mão parece que minguava. Eu tinha até medo de colocar a mão nas coisas, porque parece que não dava certo. E Deus falava assim comigo, é porque eu não quero que você ponha a mão em nada. Existem algumas construções internas dentro de ti que eu preciso concluir. E elas são importantíssimas para a nova fase da tua vida. Se você fugir delas, eu não vou conseguir. Deus começou a falar muito comigo. E foi meu tempo de experimentar da graça de Deus num lugar improvável também, mas de um lugar que curou a minha infertilidade, Belo Horizonte. Por quê? Deus começou a trazer tantas coisas para o nosso coração e do meu marido. E quando chegou o fim de BH, quando assim, sobrenaturalmente também, éramos para ficar 5 anos lá, Deus abreviou o nosso tempo. Eu de repente, me veio assim, tu tá grávida. E eu tava muito frustrada, ministerialmente frustrada, profissionalmente frustrada, sabe, gente? Quando tudo dá errado. E sabe o que eu falava, Ana? Eu dizia assim, Deus, o Senhor me amava, o Senhor tinha algo comigo.
Talvez o Senhor sonhou comigo, mas acho que em algum lugar desse caminho eu errei. Eu não sei discernir onde eu errei. Eu não sei voltar para o lugar que eu tinha contigo. E agora, o que que eu faço? Para onde que eu corro? Porque parece que o Senhor virou as costas para mim. Era essa sensação que eu tinha. 6 anos querendo engravidar. Já tinha vivido coisas lindas no Senhor. E parece que eu ia para o meu lugar secreto. Parece que tudo era tão seco, tão difícil. Deus, o que está acontecendo? E aí, eu estava tomando banho. E a minha mão correu para o meu ventre. E Deus falou assim comigo: você já está grávida. E eu falei: meu Deus, que pensamento do inimigo. Falei: que coisa. Né? Porque nesses 6 anos eu fiz muito teste de gravidez e sempre dava negativo. E aí veio aquela palavra do Salmo 25 que diz assim: ó, quando você espera nos homens, você fica frustrado. Mas quando você espera em mim, eu te surpreendo. E aquela palavra veio forte no meu coração no banho. E eu lembrei que a minha frustração vinha de homens. E Deus falou assim para mim: eu quero fazer de você um José. Existe um celeiro que eu quero preparar através da tua vida. Eu preciso curar o teu coração. E Deus começou a trazer aquilo, Ana, sabe? E Deus falou: não acabou. No outro dia, fui fazer o exame. Eu fiz o exame, eu quase desmaiei, deu positivo. Quem que eu chamo? Lembra, sabe a Simone do Ricardo, Robertella? Assim, Claro. assim era minha vizinha. Eu falei: Simone, corre aqui, Simone. Eu acho que eu tô grávida. Ela: como assim? Ela acompanhando tudo. Assim, não, peraí, tem um exame que não vai falhar. Ela foi na farmácia lá na Araújo, rapidinho, comprou. Positivo, eu estava grávida. Quando eu peguei aquele positivo na minha mão, Deus falou assim: ó, se prepare. Em questão de dias, eu vou tirar você de Belo Horizonte. E agora eu já dei meu start, porque você já está pronta e preparada para aquilo que eu quero fazer. E esse bebê está sinalizando um novo tempo. Ana, em questão de meses, assim, um general, do nada. General não conversa com sargento. Não troca palavras. Ele fala com o superior. O general chamou o meu marido e falou assim para ele: para onde você quer ir? Me dá o seu número, para onde você quer ir? O Telmo ficou assim: é verdade isso. Aí ele deu o número, o Telmo falou: Criciúma, então você está... Ligou pro cara e falou: ó, transfere essa família para Criciúma de volta. O general, só o general podia nos transferir. Voltamos para Criciúma, nasce a Abapai. Nasce a Abapai junto com a Bela, porque eu tô gerando, nascendo a Aba e nasce a Isabela, curando a infertilidade. E eu tô vivendo hoje o que eu nunca imaginei viver. E Deus falando assim comigo: eu não tinha acabado com você, mas eu estava construindo dentro de você. Então, Ana, a plenitude é um processo que a gente precisa se submeter, por mais difícil que seja. Deus falou assim: ó, primeiro que você me amasse mais do que aos homens, que você me amasse mais do que os likes, que você amasse o lugar secreto mais do que o lugar de exposição, que você soubesse se esconder de mim na hora necessária. O pastor Juscelio fala uma coisa que eu amo: quando você sentir necessidade de se esconder, apareça. Quando você sentir necessidade de aparecer, se esconda. Algo, porque a Bíblia diz que Jesus, nas multidões, fala exatamente assim: Jesus, olhando as multidões, ele ia ficar sós com o Pai. Então, Deus começou a construir essa base para essa estrutura, sabe? E até tem uma palavra que eu queria falar para ti. Por quê? Chegou esse quadro de presente para ti. Ai, meu Deus! Olha aqui, Ele mandou gente. a foto, eu fiquei tão impactada com esse quadro na foto. Olha isso, gente! Meu Olha Deus. que quadro lindo. Em breve vai estar aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai estar. Profético A ali gente vai dar um também. jeito de levar esse Em quadro. breve eu vou ter ele aqui atrás também, para eu ir revezando meus quadros proféticos. Tem uma carta aqui para ti aqui atrás. Ele tá todo plasticado ainda, mas esse quadro chegou para mim te entregar. E foi tão de Deus, porque eu falei: porque eu vou entregar essa palavra para ela. É uma leoa desperta, olhando para uma borboleta, né? E Deus falou assim comigo: filha, esse tempo nos Estados Unidos da Ana é um tempo que eu estou estabelecendo ela para um novo tempo que eu vou fazer. A Ana não chegou ainda. O que Deus vai fazer é como se fosse eu não sei te explicar, é uma subida de nível, mas com Deus a gente desce, né? A subida de nível com Deus é o contrário. Mas é como se Deus estivesse te impulsionando para um novo tempo. E esse congresso Plenitude, ele vem apontando para isso de uma forma tão perfeita. Porque a plenitude é um processo. Né? As mulheres às vezes querem ver uma plenitude que não está em Cristo, está nas realizações. E às vezes pode estar tudo seco e você pode estar a caminho da plenitude.
Amém, Não, amém. não necessariamente precisa estar tudo perfeito, a minha vida está perfeita para me ser plena, não é o meu casamento perfeito, né? Mas eu estar dentro da vontade de Deus, eu acho que não existe plenitude melhor. Eu digo assim, Deus, se a tua vontade para mim hoje é me esconder, eu quero a tua vontade. Mas se a tua vontade para mim hoje é estar como aquela cidade edificada sobre um monte, que é impossível de ser escondida, é lá que eu quero estar. Então eu creio muito nisso, Ana. Muito nesse esse congresso, ele vai vir para destravar muitas mulheres. Eu queria falar aqui para 2.300 e 400 mulheres que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, você investe em tanta coisa. Gente, eu lembro que eu saí daqui, eu peguei um avião, a gente ia para hotel, dormia mal, comia assim, né? E aí, hoje, Deus deu essa chance de estarmos no conforto da nossa casa e sermos destravados. Eu quero te encorajar a participar dessa conferência, do que Deus vai fazer desse congresso, que vai ser muito lindo, Ana. Eu estava muito nervosa quando eu gravei a palavra. Mas ela estava tão linda. Gente, todas as nossas preletoras já gravaram as suas palavras. Inclusive, a Thalita Pereira contou, né, Vivi, como Foi. teve dificuldades. E ela estava, às vezes, já maquiada, com o cabelo arrumado, ia para a igreja filmar e o Senhor falava para ela ainda não. E ela voltava e esperava mais um pouco, gerava um pouco mais a mensagem. E nós estávamos na intercessão. A doutora Andréa Manino também, que foi uma das palestrantes do Mulheres DT, ela teve muita dificuldade até na saúde, e a gente na intercessão até romper. E uma estrutura de excelência na parte técnica, na busca mesmo Foi de Deus. demais. Então tá quase tudo sendo já finalizado na pós-produção, de mixagem, de áudio, tudo para que, mesmo que seja online, seja de excelência. Então vai ser muito especial. Você estava tão linda, Vivi. Meu Deus! Eu Como tava sempre. nervosa. Tava nervosa, mas foi uma bênção. Fluiu, assim, tinha uma unção. Eu falei, meu Deus, vai ter uma unção muito forte nessa conferência. Assim, a palavra que venha, né, de destravar, sabe? É destravar um novo tempo. Porque esse congresso vem como ponto de lança também, né? É o início de algo novo, né? Desse novo Amém. tempo. Então, Olha, acredito que vai já ser teve uma muito pessoa que me bênção. perguntou como faz para participar. Gente, as inscrições para o Congresso Mulheres Diante do Trono e Moças Diante do Trono já estão abertas. Você pode ir no link que fica na minha bio aqui no Instagram ou acessar o site diantedotrono.com. Lá tem toda a programação. Se você é solteira, nós indicamos que você também faça o Moças DT, que tem uma programação específica para mulheres, meninas e mulheres de todas as idades, mas que ainda não são casadas, que têm seus desafios e podem viver a plenitude durante o tempo de solteiras, né, Vivi? Amém, E as amém, é mulheres bem isso. casadas precisam realmente de mais referências, de outras mulheres virtuosas, como edificar o seu lar, o seu Isso. marido, filhos, maternidade, os desafios de sermos mulheres plenas, enquanto somos responsáveis por tantas coisas ao mesmo tempo, né? Temos que dar Muita coisa. Eu tanto. digo assim, que quando a gente põe as prioridades, né? Eu falo sempre assim para as mulheres que a nossa mesa é um altar, a nossa cozinha é um altar, né? Nosso quarto de casal é um altar. Então, quando a gente entende isso, né, Ana? Porque as mulheres, por muito tempo, às vezes elas iam para a igreja e abandonavam a família, né? E achavam que o santo, aquilo que era importante, era feito lá na igreja, Ó, vou né? responder E mais umas perguntas aqui, Vivi. vai, As divorciadas, eu realmente recomendo o Mulheres Diante do mulheres. Trono, porque você vai poder olhar para trás, para sua própria história e olhar para frente, né? Uhum. E a noiva, a moça escreveu que eu estou noiva, prestes a casar. Então, você tem que fazer o Mulheres Diante do Trono. Mulheres. E, sinceramente, Vivi, se eu pudesse, eu fazia, viu, meninas? Eu vou fazer os dois, porque Eu vou fazer os dois também. Eu vou estar nos dois. Muito bom. Vivi, você estava começando a falar aí sobre o Os altar, altares. né? O altar do Senhor. E isso é uma das mensagens que você ensina, que você carrega e que tem impactado muitas mulheres. Fala um pouquinho disso. Ana, foi tão interessante que quando eu voltei para minha casa, há anos atrás, Deus já tinha falado comigo, a tua casa é um altar de adoração. O respaldo para aquilo que eu vou fazer na tua vida vem da tua casa. E Uau! aí, isso é muito forte. E aí eu comecei a fazer da casa esse lugar de adoração e esse lugar, esse altar.
Porque muitas vezes a gente acha que o altar é cantar na igreja, ministrar na igreja, fazer coisa para a igreja. Na verdade, é também. Mas o altar que Deus quer levantar, eu acredito, o primeiro altar da nossa vida é a nossa família. E aí, esses dias eu estava até comentando que muitas vezes nas reuniões de mulheres, porque a reunião de mulheres aqui, essa que a gente reúne aí, 2.500 pessoas, numa quinta-feira normal, Ana, sem ser nada. Como é que vem mulheres? E Deus falou assim comigo um dia, tá tocando um chofar na cozinha dessas mulheres. Eu tenho uma amiga apaixonada por Jesus, que é a Biba. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é de São Paulo, a gente ainda não se conhece, mas ela semeia muitas palavras. Um dia a gente conversando, ela falou isso pra mim, Vivi, tem um chofar tocando, te prepara, aumenta a mesma tenda que vai encher as mulheres. E aí, Ana, teve quinta-feira de 2.500 mulheres, 2.000 mulheres. Eu falei, Deus, onde tá vindo tanta gente? E as mulheres vinham para isso, para ser reposicionadas e voltarem para suas casas de uma forma diferente. Ana, quando nós estabelecemos o altar da família, as nossas outras coisas vão entrando em ordem. Porque olha só o que acontecia comigo. Eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que ministrar uma palavra na quinta. Que palavra que eu vou ministrar? E a minha bebê, às vezes chorando, a casa para organizar, na época não tinha ajuda. E Deus falava assim comigo, ó, primeiro a sua filha, primeiro a casa, e depois a unção, a graça, o favor é eu que dou sobre ti. Se você está posicionada nesse lugar, todas as outras coisas vão entrar em ordem. E eu comecei a viver algo extraordinário, Ana, porque teve um dia que eu não consegui dormir a noite bem, bebezinha, tudo. Quando eu peguei o microfone, e eu falei assim, meninas, eu ia dizer assim, ó, só pela graça de Deus, porque sempre é pela graça, mas quando eu falei assim, Deus veio com uma palavra download do céu, assim, eu comecei a ministrar, eu falei, Deus, e Deus falando assim comigo na hora, filha, é porque você está reposicionada no lugar certo, então tudo aquilo que você vai fazer para mim tem o meu favor, tem a minha unção, tem a minha graça. E Deus está fazendo isso com as mulheres, Ana, mulheres simples, Ana, que cozinham bem, sabe? Às vezes eu digo assim, ó, às vezes eu como mulher, eu preciso ir na casa de uma amiga, que não fale nada de igreja para mim. Entende o que eu vou falar? Que ela simplesmente faça uma comida bem gostosa. Que a gente comece a conversar e rir na mesa naturalmente. Que a gente comece a viver essa vida simples de quem anda com Cristo, com Jesus, e parece que Jesus se senta na mesa com a gente. E parece que aquilo vai tirando peso. Parece que a mesa, a casa, ela tem esse poder de fazer isso, sabe? Então eu tô assim, é porque agora a gente não pode, mas eu tava falando, mulheres, convidem umas às outras, caminhem uma com as outras de uma forma simples. O Espírito Santo vai se manifestar de uma forma simples. Eu amei aquela tua live que vocês fizeram ali, o ensaio. Gente, aquilo é muito bom. Com as amigas. A Manu, né? Eu acho que é a Manu. A Manu tá nos assistindo. A Manu é muito preciosa. O tempo que eu morei em Belo Horizonte, a Manu fazia essas comidinhas gostosas. Às vezes, quando eu me sentia sozinha, ela me chamava, vem ficar aqui. Então, é um altar que existe dentro do lar. Cura! Nós mulheres somos as responsáveis para edificar esse altar, né? Nós é que sabemos. A gente vê a Debbie Tyrus também, que é uma super referência sobre como a gente pode construir esse lar, né? Esse aconchego, esse cheiro gostoso de comida fresca, essa mesa posta, esse ambiente que atrai, né? Não somente as amigas de vez em quando, mas os amigos dos nossos filhos vão querer estar conosco na nossa casa. E o próprio marido vai querer voltar, vai querer ficar em casa. Os filhos vão querer estar em casa, porque nós estamos o quê? Levantando esse altar da presença do Senhor no nosso lar, né? Eu vi também um testemunho muito forte quando eu estive com vocês aí em Criciúma, de uma das irmãs que estava me falando sobre a escolha profissional da mulher. E às vezes o Senhor não pede a mesma renúncia para todos. Mas para algumas mulheres o Senhor tem pedido também que entreguem o trabalho fora de casa. E algumas delas têm visto assim o Senhor aumentar o orçamento familiar, promover o marido. Foi muito forte isso. Conta um pouco dessas histórias para nós. Isso aí. Isso, foi a Gisele. Então vamos expor aqui, né? A Gisele, ela caminha comigo há 22 anos. E ela é uma pedagoga de primeira, assim, sabe? Uma pessoa, assim, que ela tem uma unção para ensinar. Ela até tá ajudando a Bela agora na alfabetização, nesse período, né? A escola não tá funcionando.
E aí Deus falou com ela, Deus disse assim, olha, ela viu o menino dela meio com depressão, meio triste, a casa dela meio assim, sabe, as coisas, os meninos crescendo longe dela, ela perdendo o coração dos filhos. E Deus falou com ela, preciso que você deixe seu trabalho e volte para casa para salvar os seus filhos. E ela falou, mas Deus, todo o meu dinheiro faz parte do orçamento familiar, meu marido ganha tanto, eu ganho tanto, não vai dar. E Deus falou, dá o passo, obedece, porque você vai ver a glória de Deus nisso tudo. Vai ver a minha glória. Ana, pois ela obedeceu. No mês seguinte, o salário do marido dela dobrou. Tipo assim, daquilo que ela ganhava, ele ganhou muito mais. E a vida deles financeira prosperou. Entende? Foi tão forte aquilo, assim, e várias outras mulheres que estão tomando essa postura, né? Eu lembro, porque às vezes tem mulheres, a Helena Tanuri fala muito isso, né? Que trabalham pela bolsa, pela roupa, mas tem mulheres que trabalham porque realmente precisam, porque tem que pagar o aluguel, é questão de sobrevivência, e às vezes até mulheres que são mães solteiras. Eu queria ter uma casa para abraçar todas as mães solteiras, todas as mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Assim, Ana, meu coração está queimando por essas mulheres, sabe? Elas estão clamando porque elas falam assim: tem coisa para casadas, tem coisa para solteira. E elas se sentem um pouco à margem daquilo que. E eu tenho assim: o meu olhar, o meu coração está sobre elas, porque eu vejo uma restauração vindo para essas mulheres. Sabe? Eu vejo uma restauração vindo. Então, essas mulheres, elas não têm escolha. Né? Eu acompanho um caso de uma mulher que também foi abandonada agora, tem uma menina pequena, o carro dela quebra, ela precisa. Como nosso carro quebra? A gente não tem noção, a gente precisa de um homem que vai lá. E aí eu vi um rapaz ajudando ela da igreja, eu falei, meu Deus, em defesa, eu trago para minha casa, acho que ela está assistindo aqui também, eu não vou nem expor ela, mas ela está assistindo. Eu trago para minha casa, falo, dorme aqui com a tua menina, fica aqui, eu abraço. Porque eu digo assim, Deus, eu tenho orado muito por essas mulheres. Deus, dá uma nova chance, sabe? Deus restaura casamentos. E essa é a unção que eu vejo que Deus tem derramado, Ana. Talvez muitas mulheres aqui estão nos ouvindo assim, que queriam ter partido pelos filhos e deixar o trabalho e estar em casa, mas elas não podem, né? Porque foram abandonadas e precisam sustentar. Eu quero dar uma palavra para você que está me ouvindo aqui, ó, que anda desanimada, cansada, não tem esperança. O Espírito Santo está indo aí agora no seu coração, ele vai talhar uma palavra de esperança e ele vai restaurar a tua vida. Gente, nós temos incontáveis histórias de mulheres que foram abandonadas, traídas, e Deus trouxe um Boaz sobre essas Rutes que foram restauradas por Deus, sabe? Uma nova história, um novo tempo sobre essas mulheres também, Ana. Você vê, Vivi, como que o inimigo, Satanás, ele é mentiroso e ele é astuto. Porque as mulheres que têm o privilégio de estar dentro do lar, muitas vezes estão perdendo a visão desse altar que elas estão levantando e perdendo a visão do privilégio que é ganhar o coraçãozinho dos filhos desde pequenos, né? Participar ativamente da educação deles, não terceirizar, não é? E o marido investir nesse amor, nesse romance, estar sempre pronta para ele, né? Não estar assim exausta para estar com o marido. E o inimigo ele fica sussurrando o quê? Que o lar ele é menos importante ou menos relevante na nossa sociedade, quando na verdade isso são mentiras, isso são sofismas, enganos. E aquelas mulheres, né, que podem escolher sair do mercado de trabalho para investir no que é mais importante nesse tempo, especialmente de filhos no lar, só vai durar aí o que, uns 18 anos, né? Elas muitas vezes estão sendo enganadas também por Satanás, né? Enquanto elas não veem. Eu vou dar aqui um exemplo ministerial, tá? Porque às vezes a gente fala trabalho e às vezes a mulher no ministério eclesiástico vê que às vezes a mesma tentação está sobre nós. E o meu pai, eu me lembro que ele deu um conselho para uma irmã e ela estava assim com as filhas se perdendo fora do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Ela no ministério, o marido pastor. E ele falou assim, olha, você precisa parar tudo e ficar em casa. E ela não teve coragem de vir, porque ela entendia que o que agradava mais a Deus era o chamado ministerial dela. Ela falou, como eu posso parar de levar o evangelho? Mas, infelizmente, não foi a melhor escolha.
E ela tá na graça e na misericórdia atrás das filhas. Mas a gente, como mãe e esposa, podendo investir no lar, não sendo como outras mulheres, né, que não tem essa opção, nós precisamos dizer muitos nãos, né, Vivi? Muitos não. Eu lembro que quando começou os convites para ministrar, Ana, a Bela era bebezinha. Daí eu falei, eu dizia não. Até teve uma pastora que falou assim para mim, de Campinas: mas você não pode dizer não pro dom que Deus deu, né? Aquilo que Deus está te chamando. Eu falei, não, mas é porque não é o meu tempo. A minha bebê é muito pequena ainda para me sair de casa. Eu não me sentia preparada. Eu fui falar com meu marido. Falei, Thelma, qual é a data, assim? Ó, vamos estipular 3 anos. Quando a Bela tiver 3 anos de idade, tu viaja 2 vezes por semana. Não, por mês. 2 vezes por mês. 2 finais de semana. E assim foi, Ana. A Bela fez aniversário dia 28 de janeiro. Dia 29 de janeiro eu recebi meu primeiro convite, porque Deus, ele tá ali, né? E aí eu comecei a viajar, então eu viajo com tudo isso, né? Com todos os convites, com toda essa... Que ainda a gente pastoreia uma igreja, sabe como isso é importante estar presente na igreja. Então eu viajo 2 vezes por mês somente. Então tem as tentações para a gente pular isso e dizer assim, não, mas o que é que tem? Tem, né? Mas igual assim, essa semana tá bem puxada para mim. E hoje no meu coração, na minha cabeça, veio assim, segunda-feira é o dia de eu ficar com a minha mais velha. A tarde toda. Fazer programa de menina, vamos lá no shopping, nós duas juntas. Então eu já falei com ela, filha, segunda-feira você vai ficar com a mãe. Nós vamos ficar juntas segunda-feira. Então é ter esse jogo de cintura, né, Ana? Porque o ministério, ele é ainda mais perigoso do que essa parte profissional, porque ele tem cara de ser... Ai, a gente tá fazendo uma coisa boa, né? A Ai, a Deus, igreja. né? E pode E tudo perder é a para família. Deus, mas ele É, é mais escancaradamente para Deus, né? Ele quer o nome isso. dele o tempo todo. E eu falei, Deus, não quero perder a minha casa para ganhar. Eu não quero tantas mulheres, eu perder as minhas primeiras discípulas, que são as minhas 2 filhas. Deus me confiou 2 meninas, né? Não quero perder o coração delas no meio disso tudo. Então, algumas renúncias, né? Eu digo sempre que renúncia faz parte daqueles que andam com Jesus, né? Ele é tão lindo que ele vai passar por vales de renúncia, momentos que a gente vai ter que entregar. Mas isso é poderoso, porque, Ana, isso confere autoridade. Confere Amém. autoridade na caminhada. Amém. E às vezes a gente se esquece que no final, né? É Deus mesmo quem É provê. É Deus Deus, é Deus mesmo que quem faz tudo. sustenta. Uhum. Deus quem cuida de nós Sempre desde faz o nosso tudo. nascimento até a nossa velhice. É Ele quem vai estar lá conosco. É Então, verdade. às vezes, Vivi, eu acordo assim ansiosa e eu preciso ali daquele tempinho de respirar fundo e falar com o Senhor e falar, Senhor, tá tudo certo, né? Posso até estar enfrentando dificuldades, problemas, mas Sim. estou no lugar certo, estou ao lado Uhum. da pessoa certa, é o meu marido. Uhum. Uhum. Eu Uhum. estou aonde o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer que eu esteja. Então, eu vou viver esse dia, vou viver essa estação na paz do Isso. Senhor. Por quê? Aleluia. Porque o Senhor vai cuidar de mim. Eu estou no lugar certo, fazendo a escolha certa, do jeito do Senhor, que é o Do certo, jeito do Senhor. vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Eu creio. Uma das coisas que eu falei, né? Vou dar um spoiler da ministração bem pouquinho, assim. Tá bom. Uma das coisas que eu falei sobre ser íntima, né? A intimidade ela é algo lindo dentro desse processo. Às vezes eu acho muito maravilhoso quando Deus consegue alcançar um lugar no nosso coração, que a gente ama Ele acima de todas as coisas e a gente consegue entender os sussurros de Deus. Eu acho lindo que durante o dia tu não perde aqueles sussurros que o Espírito Santo te dá, aquelas dicas preciosas que vai te dirigindo, te encaminhando, te cuidando, te guardando. E a intimidade com Deus ela é um escudo de proteção nesse tempo, sabe, Ana? Eu acredito muito. Muitas vozes, são muitas palavras. E a Bíblia diz assim que vocês conhecerão a minha voz, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E parece que eu falo isso, eu lembro do teu pai falando. As minhas ovelhas. Acho tão lindo. Bem Jesus doce, também né? tem uma voz inconfundível, né? Tem. Eu estava domingo assistindo o culto dele, estava falando sobre isso. Sobre que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, Deus está chamando mulheres que são íntimas dele, né? Se a gente for ver lá Lucas 8, um dos versículos que eu acho maravilhoso na Bíblia, que diz assim, Jesus estava caminhando com os discípulos e algumas mulheres. Gente, isso é lindo.
Algumas mulheres caminhavam junto. Aí fala Maria Madalena, onde foram expulsos, né, espíritos malignos. Ela estava andando com Jesus, outras mulheres. Então, eu acho incrível esse convite de Jesus para as mulheres para esse tempo. Ana, anda comigo. Eu quero ser, nós podemos ser íntimos. Eu quero compartilhar coisas do meu coração para você. Eu quero contar segredos do meu coração. Então, eu acredito que Deus está nos desvinculando, sabe, Ana, da religião, nos colocando no coração dele. Nós não devemos mais caminhar apenas no que os homens falam, mas caminhar naquilo que Deus fala também através dos homens, mas ter os homens como verdadeiros balizadores de Deus, entende? Mas que a palavra vai ressoar dentro de mim, né? Deus, isso, Deus isso. ressoando dentro de mim. Dentro de mim, isso, aquilo que já estava vivo, e levando essas mulheres, levando a gente para esse lugar. Eu digo assim, eu não sei caminhar com Deus numa religião. Eu disse, Deus, se fosse para mim caminhar numa religião, acho que eu já estava até fora. Eu preciso do choro, Ana, eu preciso quebrar o perfume, eu preciso ir pro pé, eu preciso reconhecer, eu preciso desse lugar do chão, sabe? Eu preciso tirar o sapato quando eu ministro, eu preciso me conectar com ele desse jeito, porque ele é um pai amoroso, ele tá pegando as filhas de um jeito tão lindo. E, sabe, e Deus, e às vezes nós mulheres, nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos, de olhar para aquelas coisas que ainda precisam ser consertadas. Outro dia eu fui para a sala, né, que é o meu lugar, me joguei no chão da sala, falei, Deus, olha eu, olha isso, olha o meu sentimento. E Deus falou assim, minha filha, só quer dizer que eu te amo, filho. Né? Eu já sei. Ó, Pedro ia me negar, eu falei que era sobre ele que eu ia edificar a igreja. Eu não desisti de Pedro, ainda que Pedro falhou comigo, né? E às vezes Deus conosco, Ana, ele faz como ele fez com Pedro, ele nos espera na praia, com o peixe pronto, pão pronto. Vem, filho, vem se alimentar. Eu já sei das tuas mazelas, mas tu está num processo comigo. Eu não vou desistir de você, então não desista. Um dia Deus falou isso para mim, filha, eu não desisto de você, então não desiste de ti, né? Não desiste desse processo. Então esses lugares de intimidade, eles vão nos construindo, e aí a gente sai tão amada, com tanta, assim, sendo banhada tanta misericórdia e graça, que a gente ama o outro, a gente dá misericórdia para o outro. E essa unção, Ana, ela alcança. Outro dia, uma vez eu fiz uma oração assim, ó. Ai, Deus, eu quero viver aqueles milagres que as pessoas viviam, de elas andar no aeroporto e as pessoas serem transformadas e sentir algo diferente. Olha as orações. E um dia eu estava no aeroporto de Campinas, aeroporto lotado, sentei do lado de uma moça da minha cidade, porque a gente fica meio junto, assim, né, nos portões de embarque. E essa moça estava afastada do Senhor, eu sentei do lado dela, não falei nada de Deus. Falei, oi, tudo bom? Não conhecia ela, tal. Ana, ela mandou um direct, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sou outra pessoa. Ela falou, eu sou outra pessoa, eu amo a Deus, eu tô amando a Deus, parece que algo dentro de ti pulou dentro de mim, um amor por Deus, um desejo de andar com Deus. Então, uma mulher íntima de Deus, ela não precisa carregar palavras perfeitas, ela não precisa ser uma mulher que sabe falar perfeito. Eu digo às vezes que eu, ministrando, eu falo errado. Eu falo, meu Deus, misericórdia. Mas existe uma unção tão grande, quem caminha com Deus. Ela tá aí, ó. Ela acabou de comentar, essa moça do aeroporto. Ela tá... Vou te contar uma história também para testificar isso. Eu tenho uma grande amiga, mas na época eu não sabia quem ela era. Eu fui ao salão do Silvio Nogueira, em Belo Horizonte, né? E ele estava lá cuidando de mim e essa cliente dele estava sentada na cadeira ao lado. Uau. E ela estava totalmente longe do Senhor. Ela tinha tido já experiências com Jesus, mas tinha abandonado o caminho do Senhor. Uhum. E o Silvio me mandou uma mensagem, falou assim, Ana, você não sabe o que aconteceu. Você não falou nada, assim, espiritual, enquanto você passou essas horas aqui no salão fazendo o seu cabelo e eu te maquiando. A gente riu tanto, sabe? A gente foi, igual você falou, a presença do Senhor na comunhão ali, nos altares que a gente levanta, nessa intimidade, às vezes, sem ser religiosa, né? Sim. Ele disse que quando eu fui embora, e ela foi embora, e ela mandou uma mensagem para ele, que ela foi para casa aos prantos. Nossa. E ela voltou para o Senhor. Ela disse que Jesus na minha vida a constrangeu, atraiu ela de volta. E eu falei para ele,
me dá um contato dela, deixa eu falar com ela. E nós nos tornamos realmente amigas. Ai, que lindo! Aham. Então, assim, a gente quando tem mesmo a presença do Senhor em nós, É é o tempo diferente. todo que Ele vai exalar, o perfume dele vai sair de nós, né? É bem E isso, mas quando a assim, gente, às vezes, vai para o salão até para se distrair um pouco, é né? bem assim. Uma simples live, né? Deus vem com a presença, assim. Eu tô sentindo muito a presença de Deus, assim. Sinto Também. muito que Deus está querendo chamar mulheres para esse lugar, sabe? Chamar mulheres para essa intimidade maior, assim. E essa moça também do aeroporto, a gente tomou café semana passada. E a gente estava conversando. Eu falei, meu Deus, como foi incrível. Assim, você não me falou nada. Nada de, né, de igreja, nem me falou da igreja, enfim. Mas aquilo foi tão forte. E Ana, eu queria contar uma coisa rapidinho aqui que o nosso tempo vai acabar. Mas eu lembro que quando você esteve aqui na nossa conferência ministrando, eu lembro que Deus te tomou de um jeito, né, na profecia, e tu ministrou algo muito forte, sem saber, né, do trabalho social da igreja. Uau, foi E eu queria. mesmo, meu Foi Deus, muito é forte. mesmo, Vivi. Foi mesmo, gente. Eu não sabia tudo que eles fazem como o trabalho social ou a visão que eles tinham, mas o Uhum. Senhor me mostrou e fez promessas para vocês, confirmando, né, Vivi? Muito forte. Falou assim que mulheres de prédios altos iam descer e iam chamar mulheres que moravam em lugares simples. E essas mulheres elas iam se igualar, iam trocar os perfumes. Deus estava preparando algo. Uau! E aí, olha que interessante. Disse assim que via médicos, que tu via psicólogos dentro desse projeto, que era algo que, Ana, se eu te contar que nós estamos com um pavilhão agora funcionando, com médicos, com psicólogos, e tudo naturalmente, o Espírito Santo foi mandando, assim, a gente tem um ambulatório. Nós temos um mercado dentro desse lugar, que é um mercado solidário, onde as pessoas que sempre ganhavam cesta básica, nós pensamos, não, essas pessoas têm que ter a dignidade de entrar no mercado com o filho, pegar um carrinho e escolher as coisas. As crianças, Ana, chorando, as crianças comprando, sabe, bolachinha, coisa que os nossos filhos até. E aquilo, Deus falou assim: eu estou estabelecendo, eu estou devolvendo a dignidade. Porque quando eu chamo uma mulher e um homem, que é íntimo dele, que ama ele, Ana, Deus, através dessas pessoas, começa a estabelecer a dignidade de uma forma muito forte. E eu queria testificar isso, porque Deus falou comigo nesses dias que Deus ia estar levantando mulheres improváveis para fazer coisas que jamais imaginariam que podiam ser feitas. Sabe, é essas mesas aí que estão dizendo assim, eu não. Outras improváveis. Não, é as improváveis das improváveis. E Deus tem levantado mulheres, Ana, naquele lugar. Ana, é tão lindo as psicólogas atendendo, sabe? Os médicos, e não são médicos assim, são ótimos médicos, sabe? Aquele mercado lindo funcionando. E eu olho para aquilo e Deus fala assim: ó, porque mulheres escolheram me amar, porque mulheres escolheram caminhar comigo. Ana, não se trata da gente. Deus quer restaurar a gente, quer trazer a gente para a plenitude, sabe por quê? Porque nós vamos ser sinalizadoras de uma plenitude que Deus quer derramar. Existem filhas preciosas que estão no presídio numa hora dessa, que estão se prostituindo, mulheres que estão sofrendo violência. Quantas mulheres sofrendo violência que não sabem quem são em Deus e elas precisam ser despertadas, reposicionadas, saberem que são filhas. E aí eu digo assim, que eu tô com isso muito forte no meu coração, que essa conferência, Ana, espiritualmente falando, vai ser um destravar de Deus em muitas mulheres. Amém. Entende? Eu quero profetizar isso para você que está ouvindo. Você vai ser destravada por Deus, sabe? Destravada, é esse lugar de intimidade, esse lugar de caminhar com o Espírito Santo, porque isso é poderoso. É verdade. Vivi, eu fiz uma composição em conjunto numa iniciativa muito legal, uma iniciativa internacional que está reunindo compositores. E estava eu do Brasil, um irmão de Dallas, no Texas, um compositor americano, e uma jovem compositora londrina, lá em Londres, na Inglaterra. Que lindo. E aí a gente não se conhecia, né? Fomos unidos por essa iniciativa, tudo online. Então a gente vê como que online, agora mesmo, o Espírito Santo está aqui entre nós. Tá aqui. E aí a gente viu como Deus nos uniu. Essa moça, ela também é uma artista, cantora, compositora, e ela é embaixatriz de uma ONG que trabalha contra o tráfico humano Uau. na Europa.
E aí a gente começou a conversar e eu tenho também essa paixão, essa visão, né? Esse ministério já há mais de 20 anos, que é a missão DT. Da Índia, né? Lá na Índia nós já resgatamos Nossa. centenas, mais de 500 meninas que estavam na prostituição infantil. Hoje nós temos uma parceria que trabalha com as mães, né, as mulheres mesmo da prostituição, dando a elas uma nova oportunidade de trabalho nas cooperativas. Então, assim, quando a gente começou a trocar essas experiências, e aí o David começou a falar lá de Dallas, o trabalho social que eles fazem, aí nós entendemos que o Senhor, depois de nos apresentarmos, estava nos inclinando para compor uma música que essas pessoas poderiam cantar, que elas poderiam se identificar. E elas são meninas, mulheres improváveis que Deus quer que cantem para Ele. E eu achei tão interessante, porque eu achei que a música ficou tão parecida comigo, tão parecida com outras composições minhas. E esses outros dois compositores, era a primeira vez que a gente estava fazendo algo juntos, mas eu vi ali o espírito ressoando, sabe? A unção ressoando, a unção que eu já carrego, que me acompanha, se mesclando com a unção deles. E a música é em inglês, né? Mas a tradução fala assim: é, eu estou aqui trazendo a ti os cacos quebrados. Uau. Vem brilhar a tua luz pelas rachaduras da minha vida. Nossa. Venha revelar a tua beleza nessas cinzas. O teu amor curador sempre foi suficiente para transformar o pranto em cânticos de alegria num coração quebrado. Eu Meu creio Deus. que nós somos todos, não importa quão quebrados, alguns apenas algumas rachaduras, outros vasos são esmiuçados nessa vida, tão injusto nesse mundo caído. Mas Jesus é o tesouro dentro de cada um de nós. Se a gente apresentar Jesus para essas pessoas, elas vão ver a história delas ser redimida. E Jesus vai brilhar a luz dele. O perfume vai escorrer do vaso quebrado. E pode ter sido eu vindo de uma família tão abençoada, que não é perfeita, mas são geracionais que eu usufruo. E eu sei que esse é o ideal de Deus, que as nossas famílias sejam saudáveis para os nossos filhos. Mas pode ser também uma mulher que seja a primeira convertida de uma história tradicional de tantas maldições, de tantas dores. Como Raabe. Como Raabe. Mas a escolha dela vai fazer Jesus vir ao mundo por causa dela. Vai. Ele ama essas mulheres. Ele ama a samaritana no poço. Ele ama, ele parou tudo. Quem viu a The Chosen, meu Deus, eu fui pro chão. Ela falou, mas eu sou rejeitada. Ele falou, não pelo Messias. Pode ser rejeitada pela família, rejeitada por qualquer pessoa, mas não por ele. E ele disse, eu não me revelei a ninguém, mas eu escolhi me revelar a você. E existem mulheres improváveis que Deus está escolhendo se revelar a Ana. Sabe por quê? Porque quando essa mulher foi levantada por ele, outras mulheres que estavam quebradas vão dizer, ai, a esperança! Amém. Ele ama os meus cacos. Amém. Ele não vai me deixar. Né? Eu amo essas filhas que estão escondidas em Deus, que Deus, na hora certa, vai levantar as mulheres certas. Digo, Ana, que nós somos chaves para portas certas. Cada mulher é uma chave que vai abrir uma porta. Contém um segredo. Estamos sendo trabalhadas. Perfeito, né? Eu gostei muito do início aqui no seu testemunho. Eu queria aproveitar para falar isso, já que a gente está quase terminando, mas estou vendo o Espírito confirmando, selando, testificando algumas coisas que foram ministradas ao longo de toda a live. E você estava falando daqueles anos em BH, anos de infertilidade, anos de ficar escondida em Deus. E em que até mesmo no secreto você não vivia aquelas maiores experiências. Eu quero liberar para mulheres que estão nesse tempo de processos de sequidão. Mas ser talhado, ser moldado, ser lapidado é sempre doloroso, é sempre difícil. Mas se você está no lugar certo,
Mesmo que como Jesus você tenha sido enviada pelo Espírito levada a um deserto, aquele tempo é necessário para o ministério que vai ser inaugurado depois. Então pode estar difícil, pode estar um pouco assim angustiante. Acorde de manhã e faça a pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo no lugar certo, ao lado da pessoa certa, no meu caso é o maridão. Glória a Deus. Você está onde Deus quer que você esteja, então aguenta firme. Amém. Aguenta firme, porque essa chave está sendo preparada para abrir portas. E quando ele levantar, quando ele exaltar, né, Vivi? O tempo é redimido. O tempo é redimido. Mãezinhas que escolheram a maternidade ao invés de uma carreira profissional durante um tempo. Esposas que decidiram olhar mesmo para o seu relacionamento conjugal, para o seu lar, para que aquilo que é de maior valor não se perdesse. Deus vai cuidar de você, da sua família, dos seus filhos, da faculdade, das heranças que você gostaria de ter deixado para eles. Ele vai prover de outras formas. Deus vai cuidar da sua velhice. Essa tem sido a minha história e a história de homens e mulheres de Deus que confiaram. Vocês mesmos devem ver. Há pouco tempo, seu marido resignou totalmente a carreira do exército. Entregou companheiro, testemunho. Eu quero aqui declarar mesmo para as mulheres: vamos confiar em Deus. Amém. Não importa qual o tempo, qual o processo que você está vivendo. Amém. Uau, Vivi! Mal posso esperar para o nosso congresso. Hoje, 14 e 15 de agosto, gente. Vai ser lindo. Eu posso contar mais uma novidade do congresso? Conta. Quem se inscrever até sexta-feira vai ganhar o presente de uma sala temática exclusiva pré-congresso com a doutora Ângela Cirino. Uau! Ela é sexóloga, uma pastora, uma terapeuta de família fenomenal. E a nossa sexualidade é muito fundamental na nossa plenitude, né, Vivi? Muito, então, muito importante. Quem se inscrever no congresso até sexta-feira, dia 1º, vai receber o convite para esta sala temática online, pré-congresso, exclusiva para as inscritas. Eu tive ontem, Vivi, com as nossas congressistas. Nossa primeira sala temática aconteceu, foi... Ai, falaram que foi muito bom! Foi maravilhoso! E agora, dia 4, vai ter para as moças com a Marcela Thaís. Então, ai, a Marcela é um doce. Se inscrevam na última hora para poder ganhar esses bônus das nossas salas temáticas pré-congresso. Está sendo muito bom. Que bom. Glória a Deus. E suas últimas palavras antes de eu salvar essa live. Um beijão a todas as mulheres improváveis que estão me ouvindo, todas as mulheres que Deus tem levantado, que estão sendo lapidadas no secreto, né, como chaves para um tempo específico. Eu quero te abençoar nessa noite com muita graça, favor, intimidade com Deus, sabe? Corra para o lugar secreto, corra para esse lugar hoje mesmo. Fala com seu pai, né? Deixa ele falar as palavras ao seu respeito. Ana, obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada por ser boca de Deus, ser tão generosa, tão filha do Pai, tão parecida com o Pai e ter essa unção tão linda que tem destravado tantas mulheres para esse tempo e tempos ainda que vão vir, viu? Faça a sua inscrição, hein, gente? Lembrei só mais uma coisa que eu tenho que contar antes de terminar. Quando a gente é mãe de filhos que ainda estão em casa, em breve eles não vão estar mais, né, gente? Passa rápido. Esposa, estou aqui ao lado do meu marido, edificando. Eu também escolho muito, com sabedoria, as viagens que eu vou fazer. E quando você me mandou o convite, foi até a Lu Alone, né? Foi. Criando moças, que me falou de você. Vivi, eu tinha tanto ímpeto do espírito para estar em Criciúma. Um ímpeto do espírito que não me deixava esquecer esse convite. Eu não sei se você lembra que a gente ficou tentando. Ficou. Eu fui para os Estados Unidos, a gente conversou e tal, e voltou. Deus. Foi muito Deus. Eu louvo a Deus. Mas tu vai estar na nossa conferência online, a gente também vai fazer em setembro. Se Deus quiser, ano que vem, quero te ter aqui, Ana. Amém. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Especial. Mas vamos aproveitar esse tempo. Amém. Também está fazendo coisas novas. Novas. E é online. Nova configuração.
Bendito dia que eu fui a Criciúma, viu? Ai, Um linda, beijo, te amo. Beijo. Deus te abençoe. Um beijo, mulheres. Vou salvar a live. Faça a inscrição Tchau, logo. tchau. Tchau.